Boa noite, turma. A gente vai começar a nossa aula de aplicativos dando uma introdução no sistema operacional. Quando a gente fala em sistema operacional, a gente lembra, né? A maioria do pessoal lembra do sistema operacional para celular e computador, né? A maioria está acostumada a usar o sistema operacional Android para celular e o Windows, né, para computador. Mas a gente tem muito mais, tá? A gente tem o Linux, a gente tem que na realidade o Windows é mais da Microsoft, né? A gente tem o Linux, que é um software livre. A gente tem o Mac, que é da Apple. Tem várias outras distribuições do Linux. Então, o Linux, como ele é livre, né? O software livre, ele não tem um dono específico. Então, na realidade, algumas empresas pegaram o código-fonte e criaram os seus próprios sistemas operacionais. Porém, o Debian, Ubuntu, entre outros, são o sistema operacional Linux. Só que cada um é uma empresa, é uma distribuição. Diferente do Windows, né? Que é de uma empresa só e atualmente ele é atualizado. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho, vamos entender um pouquinho como funciona o sistema operacional. Eu quero dar algumas dicas, né? Em relação ao sistema operacional também, ao computador. Vocês podem fazer pergunta também em relação, tá? Para a gente poder sanar as dúvidas de manutenção, de como cuidar do computador. Eu vou falar um pouquinho sobre as interfaces, as funções, os tipos de sistema operacional e sobre gerenciamento de memória. Pessoal, eu sei que a maioria do pessoal usa o celular, fala do sistema Android, né? Tem iOS também. Porém, a gente vai dar um foco mais no Windows, tá? Porque a maioria dos desktop, dos computadores, dos notebooks, eles utilizam Windows. Então, a gente vai estar dando um foco maior no sistema operacional Windows. Pessoal, o que é sistema operacional, tá? Então, sistema operacional a gente diz que é um software, ou que é a mesma coisa que programa, tá? E ele que gerencia os recursos de hardware e software. O que é isso? Ele vai controlar aí as peças do computador, que é o que eu chamo de hardware, e os programas do meu computador, que eu chamo de software. E ele faz esse controle e controla também o fluxo de informação, que é a comunicação com o usuário. Então, o que significa isso? Quando eu aperto uma letra no meu teclado, uma letra A, por exemplo, quem que faz essa interpretação é o meu sistema operacional. Então, meu sistema operacional entende que eu apertei uma tecla, ele vai falar com as peças do meu computador e através dessas peças do computador, que é o monitor, a tela, vai aparecer para mim aí dentro, né, de um aplicativo a letra que eu digitei. Então, quem que faz esse mecanismo, né, de leitura entre o usuário e as peças do computador é o sistema operacional. Então não adianta ir numa loja comprar um computador só peças de computador que ele não vai funcionar. Na realidade, o sistema operacional ele é o coração e o cérebro, né? Então, sem o sistema operacional, o computador é uma carcaça. Ele não funciona. Então, ele é o principal de tudo ali. É ele que vai fazer os meus softwares, os meus programas funcionar. Quando a gente fala de hardware, pessoal, eu digo que é peças físicas. É tudo que a gente vê, que a gente toca. Apesar do nosso computador estar fechado, a gente sabe que lá dentro tem memória, tem HD, tem placa-mãe, né? A parte externa que a gente conhece é o mouse, né? Na verdade que a gente vê, né? O mouse, a tela, o teclado. Mas também a gente tem as peças internas que são importantes a gente fazer o conhecimento para a gente saber as características do nosso computador. E a parte de software, na realidade, são os programas, né, que a gente trabalha. Algumas pessoas falam de software, outras falam apps, aplicativos. Então, é ele que roda, né, em cima aí do sistema operacional. O sistema operacional, pessoal, ele é interface, ou seja, ele fica no meio, né, da gente que somos usuários, que faz o controle aí do sistema operacional, e das peças do computador, que é o hardware. Então, quando a gente quer acessar a internet, o sistema operacional entende e ele faz o contato lá com o nosso roteador para a gente poder obter a internet. A mesma coisa, a gente quer imprimir alguma coisa, tá? É o sistema operacional que faz isso para a gente, tá?
O nível 0, pessoal, é o nível de peças do computador, que é o hardware. Então, com o hardware não acontece nada, né? Depois do hardware, a gente instala o sistema operacional para que eu tenha um controle, né? Em cima dessas peças do meu computador. E os aplicativos, que são software, vêm pós a instalação do sistema operacional. Então, quem normalmente cuida de computador, né, faz manutenção, primeiro, na realidade, instala os sistemas operacionais, depois os aplicativos, que são o software. Então, a gente tem esses níveis aí, que são as peças, o sistema operacional no meio e os aplicativos. Pessoal, a gente tem dois tipos de sistema operacional, né? O linha de comando e o interface gráfica. É importante falar isso porque muita gente vê a tela preta ou algum computador com tela preta e fica assustado, né? Nossa, o computador pifou. O que está acontecendo no computador? Só para vocês terem uma ideia, existem computadores que têm só sistema operacional por linha de comando. Aí a pergunta, nossa, por que uma pessoa usa esse computador, né? Dessa forma, com a tela preta? Na realidade, quem trabalha com informática prefere trabalhar com essa linha de comando, com o sistema operacional, que ele não tem imagens, ele só tem, na realidade, letras. Por quê? Porque como ele não tem imagens, ele não consome memória. Então, por exemplo, quem trabalha aí com servidores, que controla toda a empresa, normalmente os computadores são com essa tela preta. É claro que no computador convencional, vocês têm o prompt de comando, né? Que é essa telinha preta também. E essa telinha preta, ela ajuda, né? A gente fazer uma manutenção no computador. Então, que realmente quem são acostumados é quem já conhece os códigos. Eu sempre oriento ninguém a mexer, quem não conhece, porque eu já tive conhecidos que brincaram, né, nessa tela aí de escrita e sem querer, né, digitou uma palavra morrer, né, em inglês, e matou todos os processos, ou seja, ele acabou com o sistema operacional. Então, na brincadeira de ficar digitando palavras em inglês, ele sem querer digitou um comando, né? Então tem que tomar cuidado com essa tela mesmo, que na realidade ela são comandos que a gente passa instruções, na realidade, para o computador. Mas vocês não precisam se preocupar com a tela preta, vocês têm um computador com interface gráfica, que na realidade são várias imagens, botões, né, que facilitam aí o usuário a utilizar o computador. Hoje em dia, tem gente que tem medo do computador, né? Mas se você dá um computador, um notebook, um tablet para uma criança de 4, 5 anos, ela já vai conseguir mexer, né? Se você dá um tablet, o que ela faz? Ela pega o dedinho dela e vai apertando o desenho que ela gosta. Então, eu sempre falo que a gente não precisa ter medo do computador. O que faz uma pessoa hoje não gostar de mexer com o computador é o medo que ela tem de estragar aquele computador, né? Então, a gente não precisa ter medo, né? Hoje em dia, se você faz alguma coisa errada, né? A gente ainda tem a facilidade aí de jogar no Google lá e ver o que aconteceu, né? E uma explicação aí que a gente consegue resolver o problema. Eu falo isso porque eu tive aluno que virou a tela do computador, né, de cabeça para baixo e ficou assustado, né? Então, é um atalho no teclado que faz virar a tela do computador, né? Mas não precisava ter medo, né? Quem não sabe, né, é só procurar que tem um atalho aí que desfaz. Mas todo problema que você tem, pessoal, se você fechar, desligar o computador e ligar de novo, resolve. Até o pessoal ficar bravo, né? A internet caiu, você liga lá para o suporte. O que o suporte vai falar para você? Vai pedir para você desligar a tomada, o roteador, esperar por 5 minutos para poder ligar de novo. Então, a maioria dos problemas de informática resolve desligando e ligando, tá? Mas essa tela gráfica aí é para facilitar o uso, tá? Então, vocês têm o botão iniciar, que vai te levar a um caminho, e aí o computador, eu digo, o computador conversa com você, né? Quando você aperta um xizinho lá, ele pergunta se você realmente quer fechar, se você não quer salvar o documento. Então, é muito fácil de se usar. Pessoal, tipo de sistema operacional. Então, a gente tem vários. O Windows, ele sempre tem uma evolução. Então, começou lá com o Windows 95, 98, XP, Millennium, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Tá? Hoje a gente está no Windows 10. Por que existe essa evolução?
É claro, pessoal, o Windows, como ele é mais utilizado, se criam muito vírus. Por isso que há-se a necessidade de fazer essas atualizações. Não é que você tem o Windows 7 que seja ruim, tá? É que realmente o Bill Gates, além dele querer lucrar, então conforme ele for lançando os Windows todos os anos, você acaba tendo que comprar esse sistema operacional e ele ganha mais dinheiro. Mas aí você fala, eu tenho Windows e eu não pago nada, né? Mas quando você comprou o seu computador, você pagou um valor pelo sistema operacional também. É claro, algumas pessoas já formataram o computador e usa a versão que a gente chama de pirata. Quando você é usuário, você vai usar uma versão pirata não tem problema. Mas dentro de uma empresa, isso é preocupante, porque a empresa normalmente costuma receber fiscais, né? Vistoria. Então, se um fiscal vê que você está usando software de pirata, você pode receber uma multa que é muito mais caro do que a licença do sistema operacional. Agora, para a gente que é o usuário final, né, que está usando para dentro de casa, a gente não tem essa preocupação. A única preocupação mesmo de você usar uma versão pirata é que se ela não foi formatada corretamente, se a pessoa que colocou um sistema operacional não desativou o seu update, entre outros, o que vai acontecer? Se você acessar um site da Microsoft, por exemplo, vai fazer com que a sua tela fique preta, que você não consiga usar a internet. Então, ele vai bloquear recursos do seu computador, até que você use uma versão original, tá? Então, são essas as preocupações que a gente tem com o sistema operacional pirata, ok? O Linux, pessoal, quase poucas pessoas utilizam, mas a gente tem várias distribuições. O Linux, ele é muito bom porque, como quase ninguém utiliza, né, pode ser por causa disso, ele tem mais segurança, né? Quase não existe vírus para o sistema Linux. Vocês vão achar muito o sistema Linux para quem trabalha em prefeitura, órgãos governamentais, eles utilizam Linux. Não se assustem com o Linux, ele é muito parecido com o Windows e você ainda consegue utilizar os programas do Windows no Linux, porque o Linux ele tem um software de compatibilidade. Então, apesar dele não ter o Office como Excel, Word, ele tem o LibreOffice, né, que é muito parecido. E aí tem as distribuições. Eu coloquei o Kurumin aqui, só para vocês terem uma ideia, que é um Linux brasileiro. É um Linux que foi desenvolvido aqui no Brasil. Mas a gente tem o Debian, tem outras distribuições também, que está relacionado com o sistema operacional Linux. Também, lembrando que eu estou falando, pessoal, de sistema operacional para computador, tá? Não para celular. Então vocês não vão ver o iOS aqui nem Android, tá? A Macintosh, pessoal, ela foi a primeira a lançar um computador, um PC, né? Que é um computador para casa, pequeno. E aí ela lançou, né, o Macintosh e algumas outras versões também, né? Como a Lion, Tiger, entre outras, tá? A gente hoje em dia não vê muito sistema Mac, né, sendo utilizado aí em computadores, mas para celular que a gente vê aí a empresa Apple, lançando sistema operacional, né? Então, para o celular, ela é muito cotada, a empresa Apple. Mas para computadores desktop ainda o Windows é o mais utilizado. Funções. Por exemplo, o que seria gerenciamento de hardware, ou seja, gerenciamento das peças do meu computador? Então, pessoal, o meu computador, na realidade, essas são as funções do sistema operacional. Ele faz esse gerenciamento de hardware. O que é isso? Ele sabe, ele controla aí todos os componentes do computador, a memória. Então, quando você quer abrir, por exemplo, um arquivo, mais de um programa, às vezes o seu computador ele não tem memória suficiente e o computador ele avisa você, né? Que às vezes ele pausa, deixa o computador travado porque não tem memória para abrir mais um programa. Esse gerenciamento de hardware, ele ajuda, por exemplo, quando você quer instalar um programa que não é compatível com o seu computador, o sistema operacional fala lá para você, não é compatível com o seu computador. Você quer instalar? Então, isso é gerenciamento de hardware. O sistema operacional, ele sabe as peças que estão no seu computador. Isso é importante, pessoal, porque muita gente gosta de ficar instalando as coisas, né? Seja programa, seja joguinho, e nunca sabe qual que é o processador.
Então, a gente tem dois tipos de processador. A gente tem um processador de 32 bits e temos o processador de 64. Já vou mostrar para vocês onde que a gente localiza, mas é um dos critérios mais importantes que a gente precisa para poder fazer alguma instalação, tá? E é claro que o sistema operacional ele reconhece quando você coloca um CD, um DVD, um pendrive, tá? Lembrando que toda vez que a gente colocar um pendrive, pessoal, para evitar pegar vírus, né? Às vezes seu computador está com vírus e você não sabe, e aí você acaba sem querer passando para o pendrive. Quando você coloca o pendrive, automaticamente ele abre aquela tela do pendrive, né? Para você abrir as suas pastas. O correto não seria abrir por aquela tela, né? O certo seria fechar aquela tela que abre no automático, que é um executável que a gente chama, e abrir, né, pelo iniciar computador. Lá você tem a total segurança que você não vai pegar vírus no seu pendrive. Agora, quando você abre a tela que abre, né, inicial, que é um executável, pode ser que você venha pegar um vírus. Gerenciamento de software, né? Então, o sistema operacional ele controla, ele monitora aí todos os programas e a quantidade de memória. Então, quando o computador é muito velhinho, eu até falo, não pode abrir muitos programas. Tem gente que quer abrir o Word, o Excel, o PowerPoint, o AutoCAD e N, né, programas. Até Photoshop, CorelDRAW, que consome muita memória. E o computador ele começa a ficar lento. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o meu computador aqui ele não é dos computadores tops, tá? Ele, na realidade, ele é um netbook. Então, só para vocês terem uma ideia, a palavra netbook significa que ele é um pequenininho, né? Aqueles computadores pequenininhos. E os computadores pequenininhos, ele já não vêm, né, com uma memória tão boa assim. E eu comprei ele pequenininho porque é mais fácil, né, de manusear, de ficar levando ele, né? E esses computadores não vêm com um processador bom, com uma memória boa. Então, até mesmo para eu costumo usar programas que são pesados, como Photoshop, CorelDRAW, ele consome muita memória. Então, tem que ter uma certa paciência com o computador. E aí, toda vez que a pessoa vê que um computador está lento, o que ela pensa? Vamos formatar. Só que o formatar, pessoal, é relacionado com vírus. E, por exemplo, meu computador ele é lento, mas ele não é lento porque tá com vírus, mas ele é lento porque ele não tem memória, ou, na verdade, as peças do computador não são tão boas, e eu uso programas que consomem muita memória. Então, por isso que normalmente ocorre o travamento. Só para vocês terem uma ideia, se vocês têm o Teams consome muita memória também. Eu costumo usar o Teams e ele aparece para mim às vezes, de vez em quando, problema com a memória, só para vocês terem uma ideia. E aí eu tenho que ir lá reiniciar para que ele funcione. Então esse é um dos problemas que eu tenho também com o computador. E eu sei que alguns podem ter também em relação às características, né, do computador. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vê isso. Controle de fluxo de informação. Então vocês vão ver que o sistema operacional ele consegue controlar esse fluxo de informação, que é um jeito de você, por exemplo, se comunicar com a internet. Então, quando você coloca lá, por exemplo, google.com, você está acessando um computador do Google. Então, na realidade, quem vai mandar essa informação e vai receber essa informação é o sistema operacional. Então, essas informações que entram e que saem do seu computador, é tudo feito um controle pelo sistema operacional mesmo. Ou seja, uma informação para a impressora, uma informação que vai para o seu roteador para sair para a internet, ou até mesmo para voltar para o seu computador. Tudo isso é controle de informação e tudo isso é detectado pelo sistema operacional. Como que o sistema operacional sabe que você quer imprimir? Ele sabe a porta que você está ligado à impressora, então é por isso que ele sabe. A mesma coisa na internet, ele sabe qual é a porta que tem que adicionar à internet. E a comunicação com o usuário, pessoal, está relacionada àquelas mensagens que vocês recebem do próprio Windows. Ah, você realmente tem certeza que quer fechar o programa? Ah, você não quer salvar o programa? Tá? Então, essas comunicações que o próprio sistema operacional faz é para evitar mesmo que danifique o sistema operacional. Então, às vezes, quando você está instalando algum programa que possa ter vírus, é o sistema operacional que fala, que na realidade, é claro que o antivírus ele também, né, se comunica, mas o sistema operacional ele vai falar que o arquivo, na realidade, pode estar corrompido,
às vezes você está querendo instalar alguma coisa que está corrompida, ou instalar alguma coisa que não é compatível com o seu computador, ele vai falar também, tá? Não é compatível, e assim por diante. Então, o sistema operacional, ele fala com você. O sistema operacional, pessoal, a gente chama de interface entre os usuários e a parte de hardware, né? Ou seja, ele está no meio. Sem o sistema operacional, a gente não consegue usar as peças do computador, e sem o sistema operacional, os programas não funcionam. Até mesmo para celular, né? Você tem que ter um Android para depois você fazer a instalação de apps. E a mesma coisa para o computador, né? Sem sistema operacional, o computador não existe. Os tipos de sistema operacional. Então, a gente falou daquela linha de comando, a gente chama o sistema operacional de tela preta de monotarefa. Então, para quem costuma utilizar o monotarefa, sabe que eu não tenho como fazer duas funções ao mesmo tempo porque eu estou escrevendo. Então, se eu quiser fazer cálculo, né, igual o Excel faz, eu tenho que escrever lá a parte de cálculo. Então, não tem como fazer outra coisa sem ser o cálculo. E é isso que é um sistema monotarefa, que faz uma função por vez. Já o sistema de multitarefa é o que tem interface gráfica, é o que vocês estão acostumados. Eu consigo abrir várias janelas, várias coisas ao mesmo tempo. Uma calculadora, um Word, um Excel, um PowerPoint. Então, isso é um sistema multitarefa. Ele faz várias tarefas ao mesmo tempo. Só que aí eu preciso estar preocupada, né? Porque se meu computador faz um monte de tarefa, eu não vou querer que ele faça tudo ao mesmo tempo, porque senão realmente trava. E aí muitas perguntas, né? Por que o computador trava, professora? O computador trava porque você quer que ele faça mais operações do que ele pode fazer, tá? Então, se ele pode abrir só 2 programas, eu não vou abrir 5, porque senão eu sobrecarrego ele. E aí ele trava porque, para evitar de queimar, ele faz o quê? Ele faz aquele bloqueio da tela para você não apertar mais nenhuma tecla. Então, para vocês que são, na verdade, um pouco apressado, que dá um clique e o programa não abre, na realidade, realmente ele é lento, tá? E aí, se você clica 10 vezes naquele ícone, depois que ele resolve abrir, ele abre 10 telas ao mesmo tempo. Então, por que acontece isso? Porque o seu computador não tem uma configuração boa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter uma certa paciência com o computador quando ele faz isso. Pessoal, o Windows, ele é da Microsoft, né? A palavra Windows é janela, e a Microsoft deu esse nome para o sistema operacional porque ele pode abrir várias janelas. Então, como você consegue abrir várias coisas ao mesmo tempo, o nome, né? Janela. Quando a gente liga o computador, a primeira tela a gente chama de área de trabalho. Então, ali, às vezes, já fica alguns programas fáceis, né? Para a gente poder acessar. Abrir o computador, primeira tela, é a área de trabalho. A gente tem uns atalhos que são importantes, eu até gosto de usar eles nas nossas aulas de Word, de Excel, que é o de reduzir área, expandir área, minimizar, e temos também o fechar janela. O que acontece quando você desliga o computador, mas não fecha a janela? Pessoal, isso na realidade é preocupante porque imagina o seu processador funcionando. Então, ele é uma bolinha, digamos que ele está rodando lá e ele está funcionando. E de repente, é como se você viesse assim naquelas TVs de tubos antigamente e apertasse o dedão para ele desligar. Então ele está rodando e automaticamente ele tem que desligar, tá? Porém, você não fechou aquela janela que ele está trabalhando, então ele não sabe se ele ainda tem que trabalhar naquilo ou se ele tem que desligar. Então, quando você fecha uma janela e depois você desliga o seu computador, aí sim, ele estava rodando, você fechou a janela e parou de rodar, e aí você deu a opção para ele desligar, tá? Então, a gente sempre tem que fechar as janelas primeiro antes de desligar o computador, principalmente se os computadores for mais antigo, né, uma configuração mais simples, né? É importante vocês terem esse conceito de fechar as janelas do que você está sendo usado para depois desligar o computador. A gente tem, na realidade, atalhos, né, como computador, documentos, lixeira, que são interessantes também sempre usá-los. Então, quem tem medo do computador, faça o teste, clica lá para vocês verem o que acontece. Hoje em dia, na realidade, a gente fala do documentos, mas é a famosa biblioteca, né? Não tem só documentos, tem documentos, vídeos, músicas.
Então é um jeito de você deixar organizado, né? Já existe as pastas prontas, imagem para você colocar imagem, apesar que acho que a maioria do pessoal não faz isso, né? Mas é um jeito de você deixar organizado o seu computador, essas pastinhas da biblioteca. O ícone computador, pessoal, ele serve para você poder acessar outros dispositivos externos, como pendrive, CD, né? Se você também tem uma impressora, você consegue ver por lá. Então, o computador realmente ele traz. Eu coloquei aqui disquete, mas nem existe mais disquete, né? Mas é tudo que é externo, né? Normalmente você vai reconhecer lá pelo ícone computador. Temos a lixeira, então se você deletou um arquivo e quer recuperar esse arquivo, você consegue. Agora, se você deletou da lixeira, não consegue mais recuperar, tá? Mas se tiver na lixeira, se você clicar com o botão em cima do lixo, né, da lixeira, e colocar restaurar, você tem aquele seu arquivo de volta. Mas se você deletou ele da lixeira, aí você não consegue mais recuperar. A barra de tarefas, pessoal, ela é a principal, né? É através dela que eu consigo acessar tudo que eu tenho no meu computador. Então, quando eu clico lá no iniciar do Windows, eu tenho essa barra de tarefas. Aí o pessoal me pergunta, e o Windows 8 que não tem o iniciar, né? Eu nunca gostei do Windows 8, pessoal. Sinceramente, o Windows 8 para mim é muito trabalhoso. Então, eu nunca gostei do Windows 8. Mas o Windows 8 é aquela tela inicial mesmo. O Windows 8 ele foi feito para ser trabalhado com um touch, né? Para quem está acostumado com o celular de virar tela, ele é excelente. Mas para quem trabalha com computador, eu não gosto muito da parte gráfica do Windows 8. Mas, né, falando de computadores, o iniciar ele facilita aí a busca de tudo que tem no computador. Então, eu gosto do iniciar e ele ainda tem aquela barrinha de pesquisa ali, do pesquisar ali embaixo, que facilita ali a gente, né? Aqui tem embaixo de todos os programas, você consegue acessar todos os programas e tem uma barrinha de pesquisa que você acha tudo que você quer. Os seus arquivos, suas fotos, só colocar o nome ali que você acha. Então, todos os programas, pessoal, você consegue ver todos os programas que você tem no computador. Os documentos faz o acesso aos seus arquivos. O painel de controle, muita gente não usa, ele é excelente para arrumar o nosso áudio. Eu aposto que meu áudio deve estar ruim. Aqui, no caso, não é nem problema de painel de controle, é problema mesmo do driver, mesmo do áudio, tá? Às vezes fica baixo, às vezes fica alto, e eu já mexi e nem sei o que acontece. Mas às vezes o seu áudio está grave, agudo, e você consegue fazer esse tipo de configuração. Para quem é canhoto, consegue configurar o mouse, mudar o botão do mouse, e entre outras, né? O notebook, ele é um pouco diferente do computador desktop, tá? Quando você vai desligar um computador convencional, tem o desligar, reiniciar e o bloquear ou suspender, se eu não me engano, que tem. São 3 opções. Desculpa, é o logoff que tem. É o desligar, reiniciar e o logoff. O logoff, pessoal, é quando você tem mais de um usuário. Isso é importante, eu sempre falo. Às vezes você tem um usuário só, né? Só com o seu nome. É importante você criar um outro usuário, porque vai que uma pessoa queira usar seu computador. Se essa pessoa usar seu computador e pegar vírus, você perde o que você tem. Se você cria um outro usuário, somente para os seus parentes, para os seus colegas usar o seu computador, se essa pessoa pega vírus, ela não vai destruir o seu computador. Então você evita de gastar, né? Muita gente aí acaba direto formatando o computador, gastando aí de torno de R$ 100 com formatação por causa disso. Então, se muitas pessoas usam o mesmo computador, é interessante cada um ter o seu usuário. Porque se aquele usuário pegou vírus, é só deletar o usuário. Não precisa apagar o computador, não precisa formatar nem nada, tá? O bloquear, pessoal, é para notebook, tá? É mais para a parte de você fechar o computador e voltar na tela que você tá. O suspender é a mesma coisa, porém, durante o período que ele está fechado, ele economiza energia. O desligar é para você desligar, né? O computador, você não vai usar mais. E o hibernar, ele entende que ele hibernou quando você fecha a tampa do notebook, né? Então, automaticamente, ele coloca em modo de espera. E reiniciar PC é sempre importante quando você faz uma instalação de algum programa, de alguma peça do computador.
Aí você precisa, por exemplo, eu instalei uma impressora, às vezes ela não está funcionando, tenta reiniciar, que aí ela volta a funcionar, tá? Então reiniciar ela serve para isso. O computador travou, reinicia também. Sobre ferramentas de manutenção, pessoal, existe 3 ferramentas que você pode ter um computador melhor sem a necessidade de ficar pagando para formatar. Um deles é o desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco, o que ele faz? Ele pega todos os seus arquivos e deixa um juntinho com o outro, que a gente chama isso de compactar, tá? Esse fato de compactar, ele libera memória. Então, ele liberando memória, ele deixa o computador um pouco mais rápido. Backup é fazer cópia, tá? Então, tem como você fazer um backup no próprio computador. Você cria, por exemplo, tem um disco local C, né, que fica instalado tudo, e você faz um backup que é um disco local D. É como se você tivesse seu HD, dividisse no meio, deixasse uma parte do HD para programas e outra parte para os seus dados, né? E se um dia o seu computador vier estragar, ele normalmente estraga a parte que tem os programas. Então, se você tem um backup no seu computador, você não precisa fazer uma formatação com um backup, porque o backup já existe. Então, você paga menos, né? Porque, na realidade, existe a formatação com backup e sem backup. Se você já cria um backup, você não precisa depois pagar por ele. Aí, sempre que for danificar o seu computador, ele danifica, mas ele não perde os seus arquivos. Restauração de sistema é quando aquele computador está dando aquele último suspiro. O que é último suspiro? Significa que ele está ligando e desliga. Ele liga e do nada ele desliga. Isso é o último suspiro, né? Ele está quase morrendo. Quando ele está quase morrendo, é claro que a primeira coisa que a pessoa pensa é formatar. Mas não há necessidade, pessoal. Se vocês têm um tempo ainda de entrar na tela, ele não desliga tão rápido, deixa uns 5 minutos para depois desligar, por exemplo, você só escrever no pesquisa restauração de sistema e lá você escolhe uma data. E aí você escolhe uma data e o computador estava bom. Por exemplo, meu computador começou a ficar ruim no sábado, então eu coloco a data de sexta. Na sexta ele estava boa. Quando ele volta para a data, pessoal, ele não apaga os arquivos que você instalou no sábado e domingo, né? A única coisa que ele vai fazer é apagar algum programa que você instalou. Então, provavelmente seu computador ficou ruim, desligando nada, porque você deve ter instalado um programa com vírus. E aí ele volta a data e tira esse programa. Mas os arquivos de fotos, vídeo, ele não deleta. Aqui tem algumas coisas do painel de controle, tá? Em relação ao que eu falei agora, né, de manutenção, de ferramenta de manutenção, como backup, por exemplo, e restauração, você vai achar lá na parte de sistemas e segurança. E tem outras opções também. Para você arrumar a internet, é sempre importante, quando a sua internet estiver ruim, você ir lá em soluções de problemas. Se der a palavrinha DNS, pessoal, o problema não é do seu computador. O problema é da sua operadora, tá? E realmente a internet aí, a maioria dos problemas que a gente tem com a internet é só desligar o roteador e ligar mesmo, que volta a funcionar, tá? E lá na rede de internet a gente tem várias opções também, para quem já está acostumado a utilizar. Painel de controle também eu tenho hard e software, tá? Lá você consegue arrumar o seu áudio, se ele estiver agudo, estiver grave. Lá você consegue arrumar o seu mouse para canhoto. Você consegue arrumar o seu teclado, se ele está no formato, por exemplo, americano e não na ABNT. Então, eu consigo arrumar várias coisas aí pelo hard e software. Programas é para você desinstalar um programa. Então, às vezes você instala um programa e vem outro junto. Tem um programa que sempre vem junto, o tal de PFSafe, né? Que diz que é antivírus. Mas na realidade aquele PFSafe, pessoal, é vírus. Por quê? Porque se você tem um antivírus já no seu computador, que normalmente o Windows já vem, né, com Windows Defender, se você instala um outro antivírus, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear aquele. E aí, bloqueando o seu antivírus, seu computador ele fica aberto para receber os vírus aí da internet. Então tem que tomar muito cuidado para não baixar esse PFSafe. E se baixou, vai lá em programas, vê o nome dele e deleta. Só toma cuidado para não deletar programas do sistema operacional. Na dúvida, sempre consultem o Google, né? A gente tem as contas de usuários lá no painel de controle, que é como eu falei para vocês, a gente consegue criar outros usuários. Uma coisa que é interessante também é o controle de paz, que eu consigo determinar
Por exemplo, o que o outro usuário vai poder acessar, o horário que ele vai poder acessar, os sites que ele vai poder acessar. Então, essa opção de controle de paz, existe um jeito de você controlar o que o usuário vai fazer. Isso permite aquele usuário não pegar vírus, né? Ou até mesmo se você tiver um filho menor de idade, não quer que ele acesse certos sites, você consegue restringir. Aparência e personalização para quem gosta de arrumar uma foto no plano de fundo, né? Colocar um relógio, entre outras opções, né? Relógio, normalmente, quando a gente tinha um horário de verão, a gente ia lá para arrumar, então a parte de fuso horário, vocês conseguem arrumar pelo relógio. Mas é claro que se o relógio seu está mudando de horário sozinho, na realidade pode ser um problema na sua bateria, tá? Então, mas o nosso problema com o relógio normalmente é só a parte mesmo do horário de verão, né? Que às vezes ele não muda. Facilidade de acesso para você poder alterar a parte visual do seu computador, né? Colocar quantos graus está na sua área de trabalho, entre outros. Gerenciamento de memória, pessoal, acho que eu comentei um pouquinho, mas é importante a gente entender que quando a gente instala um programa, esse programa ele fica instalado aonde? No HD, não é na memória RAM, tá? E quando eu abro um programa, a memória RAM traz aquele programa do HD, não tira do HD, né? Mas ele puxa também para a memória RAM, por isso que é bom ter memória RAM. E aí ele faz com que você consiga acessar esse programa rapidamente. Porém, a memória RAM, se vocês for verem no computador, ela é muito menor do que o HD, porque ela tem que ser rápido, porque ela está próxima do processador. Então, quando você abre muito programa e consome muita memória RAM, o que ela vai fazer? Ela vai travar o seu computador. E quando trava o seu computador, o que você faz? Não é para desligar, pessoal. Quando travar o computador, você vai apertar 3 teclas, que é o Ctrl, Alt, Del, tá? Se você apertar o Ctrl Alt Del, você vai naquela última opção que é gerenciador de tarefas e vai aparecer uma tela similar a essa, tá? Nessa tela, ele mostra os aplicativos que estão rodando e no status ele mostra qual que está dando problema. No status vai estar escrito não respondendo. E você pode ir só naquele programa e finalizar, que aí você consegue usar o computador normalmente. Dentro dessa tela, você também tem os processos, tá? Tome cuidado que a maioria dos processos é do Windows e a gente não pode finalizar. Dá pra gente ver o desempenho também, então o desempenho é em relação ao processador e à memória, se está sendo utilizada muito, então se você vê que está muito alto, provavelmente o seu computador está lento. E é isso, pessoal. Eu fiquei de mostrar algumas telas para vocês. Então, como que eu sei as configurações do meu computador? Então, por exemplo, eu vou vir aqui. Aqui, pessoal, é um ambiente de rede. Se tivesse mais gente conectada à internet comigo, ia aparecer aqui, tá? Se eu clicar aqui neste computador com o botão direito, eu vou ver propriedades. E aí, na parte de propriedades, na verdade, eu consigo ver todas as informações do meu computador, até mesmo se ele é original ou não, tá? Então, aqui já está certinho, ele tem já a chave do produto, ele é original. Aqui eu tenho as informações aqui. Meu fabricante é Acer, meu processador ele é um Intel, tá? Ele tem uma memória RAM de 4 GB, eu tenho um sistema operacional de 64 bits, significa que o meu processador é de 64 bits, que é importante para a gente poder instalar programas, tá ok? E o meu HD, como que ele é? Então, o meu HD, pessoal, também no este computador, eu consigo ver o meu HD aqui, ó, tá bom? Então, eu tenho um HD aqui de 520, né? Então, é importante a gente conhecer um pouquinho o nosso computador, como que ele funciona, tá? Aqui, quando eu clico em rede, se tiver mais algum computador ligado ao meu Wi-Fi, eu vou ver, isso que é importante para ninguém estar comendo a sua internet, né? Usando a sua internet, mas que alguém está usando a sua internet está lenta. É que eu não tenho ninguém usando minha internet, só tem eu, né? Então aqui aparece só o meu computador. Então isso é importante também, tá? E as ferramentas que eu falei para vocês aqui na parte de pesquisa, vocês podem pesquisar e vocês conseguem aí, tanto usar o desfragmentador de disco como restauração de sistema. Pessoal, é só isso.
Qualquer dúvida, vocês. Acho que o meu vídeo ficou um pouco longo, então qualquer dúvida que vocês tenham a mais, pode me perguntar.